Documentário sobre os 30 anos da universidade, entrevistado professor José Maria Bassalo, entrevistadores Flávio Nassar, presidente da DUFPA e do Departamento de Arquitetura, Geraldo Coelho, do Departamento de História, e Regina Alves, de Comunicação Social. Professor Bassalo, qual era o clima político, cultural da Universidade Federal do Pará em 64 e de que maneira o golpe militar interfere nesse clima? Bom, o clima político era de euforia, né, por causa das reformas propostas pelo presidente João Goulart, que era uma linha que a gente pensava que era socialista, porque ele havia prometido estatizar, né, pelo menos a ICOME, que é aqui perto de nós, não há paz. E, como acho que até hoje, né, quer dizer, está sempre dividido, né, tanto estudante como professor como funcionário, tem um grupo de esquerda, um grupo de direita, e um grupo que se diz centrista, que na realidade, né, alguns deles são oportunistas, e, digamos, o grupo de esquerda, eu não posso nem dizer que naquela época era de esquerda, porque a minha, digamos, formação, a minha leitura começou depois que eu fui para Brasília, 65. Mas eu era ligado à escola de engenharia, e na escola de engenharia, pelo menos os anos que eu passei lá, de 54 a 58, quase todos os presidentes de diretório eram de esquerda. José Maria Barbosa, João Luiz Parreira de Araújo, mas o outro acho que é Ramiro Bentes, quer dizer, Mário Serra, né, meu estimado amigo, né, que morreu. Então, durante os anos que eu fui aluno da escola de engenharia, 54, 58, quase todos os presidentes diretórios de esquerda. Então havia um clima realmente político de euforia, quer dizer, a gente tinha uma esperança de que o Goulart pudesse realmente fazer uma mudança. O clima cultural, a universidade estava começando, né, a universidade começou em 57, portanto, de 57, né, para 64 eram uns 7 anos. Existiam as escolas tradicionais, que era a escola de medicina, a faculdade de medicina, direito e engenharia, e o que a gente ouvia dizer apenas na parte de medicina, né, alguns professores faziam pesquisas, como o professor Monteiro Leite, Marcos Sampaio, etc. E tinha uma faculdade, aliás, que provocou, digamos, uma certa uma reação contrária, que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que onde estavam ensinando os professores Arthur Campos, Paulo Mendes, mais o Benedito Nunes e o próprio Napoleão. E existia uma faculdade, eu acho que tinha que ser recém-criada, que era a Faculdade de Economia, onde pontificava Armando Mendes, Nelson Ribeiro, etc. Eu acho que o Roberto Santos também era ligado à parte da Faculdade de Filosofia. Então, quando houve o golpe de 64, né, o nosso primeiro impacto foi, né, esconder os livros que a gente achava que eram subversivos, principalmente aqueles livros escritos, Caderno de Cultura do Povo Brasileiro, que é um texto que foi um grande serviço que a ONU fez naquela altura, porque através daqueles cadernos de cultura do povo brasileiro, ele politizou muita gente. Então nós tínhamos a preocupação, porque a nossa geração não tinha, pelo menos a minha geração, que é a geração dos meus colegas da área de exata, nós não tínhamos vivido a ditadura do Getúlio, porque eu tinha acabado de nascer, né? Acho que a ditadura foi em 35, né? O golpe 35 ou 37. Então eu tinha 2 anos de idade, foi em 37. Então, realmente, mas isso foi misturado com a guerra e a gente não sabia o que era, se era da ditadura ou se era da guerra, que provocava situações, digamos, de penúria ao povo de Belém. Mas veja, então, com esse golpe militar, claro, com a morte do assassinato, né, do Kennedy como um provável elemento comunista,
pessoas, digamos, de esquerda, né, pelo menos em Belém, né, ficaram apavoradas, porque o assassinato do Kennedy se deu em novembro de 63. E o golpe se deu em 1º de abril de 64. Então é uma coisa extremamente curta, um lapso de tempo extremamente curto. Então, eu diria, né, que o impacto foi de pavor, né, no sentido de que a gente, o que seria um golpe militar, o que seria uma ditadura para nós, né, porque outras pessoas já tinham sofrido uma ditadura, que é a ditadura do governo do Getúlio Vargas. Então, para nós, realmente, foi expectativa. E eu diria até um certo medo, um certo até pavor do que poderia vir. Mas o pior veio depois. Professor Bassalo, ainda voltando a este clima pré-64, pré-golpe de 64, seria interessante definirmos o seguinte: este ambiente que havia na universidade, no interior da comunidade acadêmica, era um ambiente realmente de uma postura socialista, ou era um ambiente que se confundia, por exemplo, com aquelas tendências do nacionalismo do final dos anos 50 que havia vigorado tão fortemente dentro do Brasil? Eu acho que a campanha do Petróleo é Nosso, que se deu, né, eu acho que no final da década de 40, né, no final da guerra, no pós-guerra, que era um misto, né, de nacionalismo, né, com uma certa independência. Eu acho que isso se propagou, né, pelas universidades, e no meu entendimento, eu não sei bem se a gente poderia, né, separar o nacionalismo de uma posição, digamos, socialista. Eu não saberia definir direito, né, mas eu tenho a impressão que as pessoas que defenderam, que lutaram pela Petrobras, que eram considerados os subversivos dos caras de esquerda. E eu não sei realmente se era nacionalismo. O fato, né, de se dizer que o petróleo é nosso e ir contra realmente, né, as 7 irmãs, basicamente, né, os Estados Unidos, isso já apavorava as pessoas que, digamos, que a gente poderia dizer reacionárias ou de direita. Talvez, né, alguma dessas pessoas que defenderam o petróleo é nosso, hoje, talvez se encontrem realmente do lado direito, digamos, dessa topografia. Bassalo, você falou há pouco que o pior veio depois. O que foi esse pior? E quando é esse depois? Bom, a gente pode, digamos, separar assim, em 64, né, eu falei que havia, né, bom, a universidade foi fundada em 57 com uma junção, não uma, é como se meter, é um saco de gás. Se colocou lá dentro a escola de engenharia, se colocou a medicina, se colocou o direito, né, se colocou a farmácia, a odontologia, parece medicina, ciências econômicas, e mais a faculdade de filosofia, ciências e letras. Bom, faculdade de filosofia, ciências e letras, por que faculdade de filosofia, ciências e letras? A gente tem que remontar isso à década de 30. Porque é justamente com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras que é uma nova postura, digamos, universitária no Brasil. Uma nova postura, né, digamos, universitária no Brasil, que foi a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. E a criação da própria USP, né? A USP é criada quando, né, se coloca dentro daquelas escolas isoladas, que também era medicina, direito e engenharia, com a faculdade de filosofia, porque a ideia de que era uma faculdade de filosofia que se geraria ciência. Existiu também a criação de uma faculdade de filosofia também no Rio de Janeiro, acho também nessa mesma época, e a criação de faculdade de filosofia gerou, realmente se propagou pelo Brasil todo, e claro, na década de 50, eu acho que a nossa faculdade foi criada em 55, a Faculdade de Filosofia, e lá se situaram as pessoas que não eram, digamos, nem engenheiros, nem advogados, e nem médicos. Muito embora um advogado ou um dois, o professor Daniel Coelho de Souza e Otávio Mendonça foram também ensinar na Faculdade de Medicina, e alguns também advogados. Mas geralmente, quer dizer,
militante, né? Porque o professor Benedito Nunes é também advogado, mas eu acho que não era militante. Mas o doutor Otávio Mendonça e o doutor Daniel Coelho eram militantes como advogado e foram atuar na Faculdade de Filosofia. Então, pré-64, a gente poderia, se diria que era na Faculdade de Filosofia que estavam todos os professores, ou quase todos, subversivos. E aí aparecem os primeiros professores que talvez, eu não sei disso, mas que responderam à comissão de investigação que se implantou na universidade com o golpe militar, e algumas dessas pessoas foram ouvidas. Bom, o Barata foi o único punido nessa altura. Eu acho que não porque ele fosse professor da universidade, e sim porque ele era um comunista militante. Eu acho que a punição dele, a aposentadoria, foi por ele ser comunista atuante, não por ser um professor da Faculdade de Filosofia. Mas na Faculdade de Filosofia, digamos, se situavam aqueles professores que eram considerados subversivos. Lá, por exemplo, ainda não existia nem física nem matemática, era misturado física com matemática. O professor Manuel Leite ensinava lá, o professor Renato Fundulu, mais o Zé Barbosa, Mutim, etc. Já posteriormente, quando se criou o núcleo de física e matemática, foi em 68. Mas então eu diria, né, que a gente pode então separar 64, o golpe militar atuou em cima dessas pessoas, né, ligadas à Faculdade de Filosofia, e algumas pessoas de medicina, né, que eram consideradas também subversivas, como eu acredito o professor Monteiro Leite sofreu muitas consequências por ser independente na época, que não se enquadrava naquilo que ficou mais tarde definido como soberano. Mas você acha que as perseguições sofridas por Monteiro Leite teriam sido mais em função das suas posturas políticas ou em função da política interna do centro do curso de medicina? Eu diria que seria uma mistura, né? A gente não pode bem separar, porque como ele era oposição, né, dentro da medicina, e talvez não tivesse um pensamento, digamos, liberal até independente, isso era basicamente considerado como subversivo. E aí, né, não se pode separar. Mas eu acredito, né, que as perseguições que aconteceram, eu acho que, eu diria até uma coisa, talvez seja até universal, as perseguições são basicamente por problemas pessoais, né? Basicamente, né? Eu conheço o caso, por exemplo, dos professores de física no Rio de Janeiro, que foram depois apresentados pelo AI-5, foram problemas pessoais. E que, mais problemas pessoais, mais taxados de subversivo, então eles usavam o fato de eles serem subversivos para poder punir, mas na realidade eram problemas pessoais. Professor Marcelo, nós sabemos que o senhor foi impedido de sair do Brasil para o exterior por questões que envolveram diretamente a universidade ou a sua posição política e ideológica e necessariamente o Serviço Nacional de Informação. Como é que você poderia explicar para nós rigorosamente este caso? Bom, olha, eu diria o seguinte, né? Eu era engenheiro militante quando entrei para a universidade em 61 para ensinar uma disciplina chamada Física Matemática. Depois eu fui ver que o que eu ensinava não era Física Matemática. Depois eu fui aprender o que era Física Matemática e hoje eu ensino direitinho. Mas naquela época eu não sabia. Mas eu percebia que eu não sabia Física. Porque nós tivemos um grande professor amigo, foi o Rui da Silveira Brito, que nos ensinou a matemática que a gente chama de moderna. E ele, sempre que fazia viagens para o sul do país, principalmente o Rio de Janeiro, ele mandava, comprava livros para nós, achava livros interessantes, e mandava para mim. O nosso grupo era constituído pelo Manuel Leite Carneiro, o Rui Barbosa, eu e o Mutim, que eram os estudantes do Rio Preto. Ele então mandava esses livros, e a gente via que nesses livros que a gente não sabia, eu que era um professor de física, não sabia física. Bom,
Outros problemas de ordem, digamos, pessoais, eu era um calculista de estrutura de concreto armado. Eu tinha receio que uma estrutura dessa rompesse, se ela rompesse, né, acabaria realmente com a minha vida profissional. E pensando, né, que uma certa, digamos, né, irresponsabilidade de quem executasse. A gente tem um caso desse Raimundo Farias, que é um problema que realmente foi oportuno no sentido de alertar a nossa comunidade, e infeliz porque matou perto de 50 operários. Mas eu tinha medo realmente de que acontecesse, né, um problema com uma estrutura dessa que eu tivesse calculado. E, aliado ao fato de que eu tinha consciência de que eu não sabia física, então eu decidi ir fazer física em 1965, quando eu fui para Brasília. Mas veja, quando eu entrei em 61, no começo de 62, veio uma pessoa, um professor, Carlos Alberto Dias, que hoje está na universidade. Ele veio dar um curso aqui, um curso de física atômica, e a partir daí eu ensinava no Parque Carvalho, e nós decidimos construir um grupo de paraenses, que a gente chamava na época que eram invariantes por uma transformação de reitor, ou seja, eram pessoas independentes cientificamente, e mesmo intelectualmente, e mesmo, eu diria até politicamente, e até economicamente, e que não ficasse ao sabor de reitores ou diretores de centro. Naquela época não tinha centro, porque isso foi com a reforma universitária que ocorreu em 70. Então, nós fizemos esse grupo, eu comecei a selecionar pessoas que foram para o Rio de Janeiro, né, estudar física, geologia, etc. E em 64, né, quer dizer, com o golpe que houve, com essa perspectiva que a gente não sabia realmente o que era uma ditadura militar, aliado a esse fato, né, de eu sofri muito, né, com as estruturas que eu calculava, porque eu tinha medo realmente. Eu fui um autodidata, antes de mais nada. O que eu aprendi na escola de engenharia foi muito pouco. Então, tudo que eu aprendi realmente em engenharia de cálculo estrutural, eu aprendi sozinho, ou alguns me ensinaram, como o Isaac Passessar me ensinou alguma coisa, o próprio Baganha também me ensinou. Mas do resto também eu aprendi só. Então, eu resolvi fazer física e saí em 65. Mas professor Bassalo, essa saída inicialmente para fora apenas do Pará, no caso para Brasília, seria a primeira alternativa, a primeira opção sua? O exterior nem pensava, né? Porque naquela época, né, nós não sabíamos bem o que significa um mestrado e um doutorado. O que a gente sabia, o que pelo menos nós, né, no nosso grupo, né, que eu era o único sujeito que estudava física, né? Os outros três meus amigos, o Manuel Leite Carneiro, o Moutinho e o Barbosa eram matemáticos, professor de matemática, era física. Nós mesmo não sabíamos realmente o que era ser um físico, o que era ser um matemático. Tanto que eu peguei uma disciplina de física e matemática e dava termodinâmica como física e matemática. E quando surgiu a sua decisão de partir para o exterior? Bom, essa decisão de partir para o exterior é uma questão, essa decisão, essa alternativa é uma alternativa natural. Pelo seguinte, quando eu fui embora para Brasília, eu não sabia realmente, né, o que era ser um físico. Mas chegando em Brasília, eu tive contato com um físico realmente de nível internacional, como São Neron, que havia trabalhado 11 anos na Suíça, fazendo uma das mais sérias experiências em física. O Tchomel, que havia também se doutorado em Princeton, nos Estados Unidos, mais Fernando Souza Barros, físicos e matemáticos. E naquela altura eu compreendi que eu deveria ficar em Brasília. A minha ideia realmente era terminar o bacharelado, como eu terminei o bacharelado em física, depois fazer o mestrado, depois o doutorado. Mas, em 65, houve a invasão da Universidade de Brasília, e com isso acabou a universidade e acabou a primeira parte da minha vida, que eu tive que voltar para Belém.
porque cerca de 200 professores pediram demissão. Acabou. Então, acabou. 200 professores pediram demissão da Universidade de Brasília, no Tiômino, Salmeron, etc., tive que voltar para Belém. Voltei em agosto de 65. Em 66, quando eu ia começar o ano letivo, né, me pediram para ensinar uma disciplina, mas eu só ensinava e quem assinava era um outro professor. Eu então achei que aquilo era um absurdo, me neguei a fazer isso, e aí eu recebi uma portaria do Dr. Silveira me transferindo, né, a minha revelia para o curso de arquitetura. Passei lá um ano, que eu considero um ano de castigo lá, e depois, a convite do Tom Leal, ele me levou para a escola de engenharia, quando eu comecei a ensinar lá a pessoal de engenharia elétrica. Eu ensinava primeiro uma disciplina de estabilidade, depois larguei e ensinei engenharia elétrica. E aí, como o Tiômino havia defendido a cátedra de São Paulo em dezembro de 67, ele me convidou para ir com ele para lá em 68 para terminar minha formação. Eu fui em 68, razão pela qual não estava em Belém nessa época. Mas o que eu sei é que com a tomada das universidades, né, brasileiras, por causa da célebre tomada da Universidade Francesa em maio de 68, se propagou pelo mundo, chegou obviamente até ao terceiro mundo, chegou em Belém, e alguns professores tomaram as universidades, e eu acho que esses professores também tiveram um processo contra eles, porque, veja, isso foi exatamente o AI-5 que se deu em dezembro de 68, quer dizer, então, começo de 69, o Aloysio Chaves assume, eu acho que em julho de 69, 3 de julho de 69, então, ele assumiu, acho que com a extensão do Passarinho enquanto ministro do governo Médici, e o Tasso Dutra, que era o ministro, né, anterior, puxou esses processos dos professores paraenses e colocou em cima da mesa. E esses vários professores arrolados nesse processo teriam tomado a universidade, quer dizer, apenas um deles, Orlando Silva, foi apresentado. Bom, então eu fiz 68, 69 em São Paulo, fiz a minha pós-graduação, né, só vim me mestrar depois em 73. Bom, quando eu volto para Belém em 69, que é exatamente quando o Aloysio assume a reitoria, ele me chama para fazer um grupo de professores, ele queria, realmente é uma coisa curiosa, né? Quer dizer, o doutor Aloysio Chaves, né, veio com um sentido realmente de renovação na universidade, quer dizer, formação de professores, e então eu comecei a selecionar professores de matemática, engenharia, etc., mandei para várias universidades brasileiras, enquanto chegava o grupo que nós havíamos formado desde 62, Lourenço, né? Basicamente foi Lourenço, que chegou em 72, mais o Herberto e a esposa, José Haroldo Sá, que tinham, né, o Lourenço tinha acabado de se doutorar em Berkeley. Então, se implantou esse grupo, né, de geofísica, e esse grupo de geofísica era chamado pelo Dr. Aloysio de meus doutores, porque eles eram recém-doutorados. Muito embora, eu diria até que uma boa parte da administração superior do Aloysio não queria que esse grupo se implantasse, e esse grupo, eu sempre digo o seguinte, né, esse grupo hoje está no poder por um ato de força, porque o doutor Aloysio Chaves, quando percebeu que realmente não havia uma certa oposição à implantação desse grupo, ele implantou de cima para baixo. Bom, ninguém quer, mas eu quero. E aí, eu não gostaria de falar, porque é um problema familiar, mas o meu sogro contribuiu bastante para essa decisão do Dr. Aloysio Chaves. É uma outra história que se contará depois, quando se formar a inteligência, né, da universidade. Mas, então, esse grupo que tinha uma liderança através de mim e através do caso do Alberto Dias, era considerado como uma célula comunista. E eu não sabia disso, eu só vim saber quando eu tentei sair para a França. Eu ia fazer o mestrado em 72, quando nessa tentativa de fazer esse mestrado eu não consegui liberação do SNI. Tentei
na segunda vez, o que se dizia no SNI que eu dirigia uma célula comunista. E os comunistas são esses que hoje estão realmente aí, hoje no poder, né, que era o Lourenço, o grupo de Geociência. Uma outra explicação que me foi dada à ordem é que eu pertencia também a uma célula comunista, porque eu havia sido preso no CRUSP, quando o CRUSP foi invadido, logo depois do adicional número 5. Isso é uma história triste, porque foram cerca de 17 tanques que invadiram a Universidade de São Paulo e o conjunto residencial, e cerca de 1.200 cruspiantes, entre homens e mulheres, fomos presos, levados para a prisão Tiradentes, sem culpa, sem nada. Alguns dormiram na prisão, mas eu, porque era de uma universidade de fora, o reitor, quer dizer, o Tiônio foi com o reitor da USP, o reitor da USP foi com acho que o cara do 2º Exército, de São Paulo é 2º Exército ou 1º Exército. Então ele mandou um ofício, um papel para a prisão Tiradentes, liberando os professores que estavam no curso, tinham sido presos, e eu fui liberado. Quer dizer, a invasão ocorreu 4 horas da manhã, da madrugada, e eu fui liberado 10 horas da noite, sem comer nada, e você tem o direito de trocar de roupa, tomar banho, nem nada. Eu nem tive o direito de voltar para o meu lugar. Fiquei dormindo na casa do professor Tiônio nessa noite. Então, como essas pessoas que foram presas, né, no curso por essa invasão de 17 tanques, tiveram o seu nome, né, arrolados, então, uma das explicações para esse vetou o meu nome foi que eu teria, né, sido presa no curso, teria morado no curso, etc., que eram territórios considerados altamente perigosos. Professor Bassalo, seria importante esclarecer se o senhor tomou conhecimento deste processo. Professor Bassalo, seria conveniente explicar se este processo que impediu a sua saída do Brasil foi do seu conhecimento, ou foi dado ao seu conhecimento, ou nós podemos interpretar como um verdadeiro processo de cassação branca? Foi uma cassação branca, né? Porque eu havia recebido a bolsa do CNPq para mim, para minha mulher, para meus filhos, e a gente tinha que fazer um pedido ao MEC, né, para liberar, e nesse pedido, vocês talvez devem se lembrar o seguinte: existia uma agência do SNI dentro da universidade, e a gente tinha que assinar uma folha dada por essa agência do SNI na universidade. A gente assinava a folha, claro, eu escrevi lá que eu morei no curso, eu tinha que dizer as residências onde eu tinha passado, né? Era, na realidade, uma atestado ideológico. Então, esse SNI, assim, nunca deu resposta. Bom, passou-se a gestão do Dr. Luiz Chaves, entrou na gestão do Dr. Cláudio Malcher. Nessa altura, como eu não fui fazer o mestrado fora, em 72, eu resolvi fazer o mestrado mesmo no Brasil, me mestrei em 73, na USP, e aí tentei, por uma segunda vez, fazer o doutorado na França. E é nessa altura que eu acho que já na gestão do Dr. Cláudio Malcher, foi que ele me disse, até num aniversário na casa do Dr. Daniel Coelho de Souza, ele me disse: olha, o teu processo, o Bassalo está no SNI, é o SNI que está impedindo, e ele realmente só me disse isso, quer dizer, não. Aliás, é preciso dizer o seguinte: certas pessoas dentro da universidade tiveram realmente o aval do Aloysio Chaves. Por exemplo, a professora Anunciada Chaves, que foi a sua pró-reitora, o SNI não queria. Também o Armando Mendes, que foi o pró-reitor, assim, não queria, e o doutor Aloysio Chaves deu o aval para eles, né? E sempre a SNI deve ter dito: olha bem com que tu está te metendo. Mas eu não tive ninguém para dar esse aval, e eu fiquei, né? O SNI não me liberou. Tentei depois aí eu fiz doutorado em 75 na USP, tentei já na gestão do doutor Araci Barreto fazer um pós-doutorado, e também foi negado. E até hoje, realmente, gozado, eu já tentei várias vezes sair,
E antigamente era uma cassação branca, agora é uma cassação econômica. Porque eu tentei fazer um estudo no México de História da Ciência e me disseram que a História da Ciência não era relevante, não tinha dinheiro e também não me deram. Então eu decidi cassação branca e cassação econômica. Essa cassação econômica já na gestão atual do professor Lourenço? Sim, até na abertura. Foi quando houve o terremoto da 85, né? Não, o terremoto no México foi... 70, não, terremoto... Perdão, 85... Não, foi 87, a Copa foi em 86, o terremoto foi em 85. Foi em 85, na plena abertura. Professor Bassalo, seria também conveniente esclarecer se a trajetória da SNI acompanha a história também recente da Universidade Federal do Pará, porque em recente entrevista dada pelo professor Silveira Neto, reitor da universidade, ele fez constar que durante a sua gestão como reitor não houve nenhuma forma de interveniência dos órgãos de informação, do serviço de informação no Brasil, no âmbito da universidade. Como o senhor explicaria esta colocação do professor Silveira e esta que o senhor coloca agora para nós? Olha, isso, eu tenho um caso, né, um professor do departamento de física, vou dizer o nome dele, Aurélio Alves Duó, foi impedido de entrar na universidade como professor por veto do SNI. Outros e na gestão do Dr. Silveira Neto. Então, houve vários vetos a professores. O Harold Rocha também um deles que foi vetado. Eu acho até que o Abertano Rocha também foi vetado pelo SNI, na época, realmente, né, que ele era de esquerda. Então, havia veto do SNI. E, veja bem, e esse veto é tão claro que eu acho que os 3 corretores do Dr. Luiz Chaves, o Anunciada Chaves, o Armando Mendes e até o Nelson Ribeiro, tinham um veto do SNI. Foi o Dr. Luiz Chaves que deu o aval para eles continuarem como sendo corretores. Mas esse veto sempre teve do SNI. Mas, ao mesmo tempo, teria sido na gestão do Dr. Aloysio que se implantam aqueles serviços de informação na universidade. O que o professor Silveira diz é que, na época dele, não havia esse serviço implantado, vamos dizer, oficialmente. Ele se implanta a partir do Dr. Aloysio? Olha, eu não sei bem, né? Mas, olha, eu me lembro que esse serviço, né, do SNI funcionava num prédio aqui na São Jerônimo, de frente onde é o Pão de Açúcar, né? Tem um prédiozinho ali junto do lá em casa, ele funcionava ali no 7º ou no 9º andar. Eu me lembro, eu fui buscar a ficha para preencher lá. Agora, como foi isso em 72, né? Foi na época que eu quis sair para o exterior, então eu não sei quando realmente foi implantado. Seria até bom, né, consultar, eu acho que era o general Machado, que era um dos primeiros que dirigia esse SNI, seria até bom ouvi-lo, né, o que ele teria a dizer sobre esse SNI. Eu não sei realmente em que reitorado foi implantado. O que eu sei é que o SNI foi inventado, né, pelo Boberia a partir de 64, obviamente para chegar até a Belém deve ter passado alguns anos. Como o doutor Aloysio, né, entrou em 69, eu acho que não foi na gestão dele, né? Pelo menos no finzinho da gestão dele pegou na do Cláudio Malcher, com certeza, porque eu fui buscar essa ficha na gestão do Dr. Cláudio Malcher lá no SNI. Mas o que o professor Silveira procurou fixar no seu depoimento é que a época em que ele esteve como reitor da universidade, a comunidade acadêmica como um todo no Pará estava como que à margem e como que isolada das fermentações ideológicas que se desenvolveram no país como um todo, e que durante o seu reitorado do professor Silveira não teria havido nenhum tipo de processo ou nenhum tipo de interveniência da comunidade de informações no Brasil relativamente a professores, a alunos, a servidores, em outras palavras, a comunidade
de informações não teria atuado no interior da Universidade Federal do Pará? Olha, eu não posso afirmar com certeza, né, que isso não seja verdade. Mas o que a gente pode defender é o seguinte: quando o doutor Aloysio, que substituiu o doutor Silveira, quis formar o seu reitorado, houve vetos do SNI. Eu não sei se foram vetos em Brasília ou já em Belém. Isso eu não sei. Mas que houve vetos, houve. E houve veto na gestão do doutor Silveira de entrada. Pelo menos, se não houve diretamente, houve pelo menos sugestões que não, fulano e tal, cicrano, não seria interessante entrar na universidade, etc. Eu não sei se foram vetos oficiais, não sei, mas que havia vetos, havia. E 30 anos depois, o que é que mudou na universidade? Bom, para mim, eu tenho 26 anos de universidade. É claro que eu fui e sou um pouco ingênuo, porque a minha ingenuidade está em tentar fazer no terceiro mundo uma universidade do primeiro mundo. Isso é impossível. Não digo nem difícil, é impossível. Não se pode fazer no terceiro mundo uma universidade do primeiro mundo. Esse foi o meu primeiro grande erro na minha vida acadêmica. Foi querer trazer, né, para fazer num terceiro mundo, e nós somos periferia do terceiro mundo. O terceiro mundo é o USP, é o RFJ. Isso é terceiro mundo. Nós somos periferia do terceiro mundo. Bom, hoje não há cassação branca, né? Os professores não podem sair por veto do SNI, mas não podem sair por veto econômico, porque não há dinheiro, essa dívida externa está realmente sufocando, né, o povo brasileiro. Não tendo dinheiro, o professor não pode sair. E para mim, realmente, se não for, é claro que, né, algumas pessoas saem, né, quer dizer, obviamente, né, para mim, mas isso eu chamo um crescimento vegetativo. Ou seja, aliás, eu chamo isso de lei da inércia. Obviamente, né, existem bolsas de estudo, algumas pessoas, né, se candidatam e bom. E se vocês fizerem uma análise, né, do número de bolsas que são concedidas e o número de bolsas que são oferecidas e o número de bolsas que são concedidas, vocês vão ver que realmente sobra. Por quê? Porque a pessoa não quer sair com essa bolsa porque ele não sabe, né, o que fazer depois. Ele não pode ser absorvido pela universidade, não pode ser absorvido pela sociedade, porque, né, não há emprego, e muita gente realmente, embora tenha uma bolsa, resolve não aceitar porque não sabe o futuro dele. Muito embora essa atual administração tenha tentado realmente fazer alguma mudança, mas essa mudança, eu digo que realmente um paredão, eu diria uma montanha, porque quando não há um impedimento econômico, há um impedimento corporativo, ou seja, né, os professores na sua corporação, os estudantes na sua corporação, os funcionários na sua corporação. Então, quando você quer mudar alguma coisa, veja bem, o nosso regimento, ele é produto do arbítrio. O nosso regimento geral da universidade vem com a reforma universitária que foi implantada em 1970. E 70 realmente é o ano da grande, do pico maior da ditadura brasileira, né, realmente o governo Médici. E não se consegue mudar quase nada no regimento. Eu, que estou no conceito, vejo que realmente muitas atitudes são corporativistas. Tem que se ouvir a comunidade, e quando vai a comunidade não quer ser ouvida, e então volta o problema para o conselho alguém pede vista, volta de novo à comunidade. O fato é que nós já passamos da metade do mandato e até hoje não saiu a Constituinte Universitária. Isso é uma boa pergunta. Por que não saiu a Constituinte Universitária? Ou seja, por que não se mudou ainda o regimento?